Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grande trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês, discípulos de Jesus, nação eleita, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções, não podem servir a Deus e a Mamon. Amém. Glória a Deus. Um dos maiores erros que nós cristãos, amém? Eu não estou pregando para anjos, como dizem por aí, e nem pregando exclusivamente para quem está lá fora. A gente precisa olhar para nós mesmos. E um dos maiores erros que nós cometemos é acreditar que nós podemos viver uma vida dividida. Nós cristãos, por muitas vezes, cometemos o erro de acreditarmos que podemos viver uma vida dividida, como se existisse uma parte da nossa vida que é física, que é material e que normalmente nós chamamos de secular. Nós aprendemos isso na igreja, né? São coisas do secular, são coisas que é do material, do normal, do dia a dia, do comum. E a outra parte da nossa vida é o espiritual. Como se na parte da nossa vida que nós chamamos de secular, da parte material, a gente trata de assuntos como trabalho, como dinheiro, nós tratamos de assuntos como a escola das crianças, como as contas a pagar. Nessa parte que é física, que é secular, tem o IPTU, tem o IPVA, tem o nome do Serasa, essas coisas todas. E aí, quando a gente fala de espiritual, da parte espiritual do nosso coração, das nossas vidas, aí a gente fala sobre oração, sobre leitura da Bíblia, sobre jejum, sobre vir ao culto nos domingos, sobre tomar ceia, sobre o nosso devocional. Infelizmente, na prática, nós acabamos vivendo como se Deus ele estivesse interessado apenas nessa segunda parte, a espiritual. E não só interessado, é como se Deus ele só se envolvesse nessa segunda parte. A gente acaba vivendo assim. Você pode não externalizar, mas quando você pensa em alguém espiritual, pense em alguém espiritual aí. Pensa assim, não precisa falar quem é. Sei lá, você fala assim, é um tio, um pai, uma mãe, é um pastor, é um certo profeta, é um apóstolo, sei lá, pense em alguém espiritual. Quando a gente pensa em alguém espiritual, normalmente nós pensamos em alguém que ora bastante. Sabe aquela pessoa que tem o joelho até todo zoado, né? Aquele joelho já todo comido assim, ó, de tanto orar. A gente pensa nessa pessoa. Quando a gente pensa em alguém espiritual de verdade, a gente pensa naquela pessoa que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pensa em alguém espiritual, você pensa naquela pessoa que está magra assim, raquítica, de tanto jejuar. Normalmente nós pensamos assim, e de verdade, essa galera com certeza às vezes muito mais do que outros. Só que quando o assunto é trabalho, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto são os negócios da vida, quando o assunto são as coisas comuns, a maneira como nós administramos aquilo que nós possuímos, aquilo que Deus nos deu, muitas das vezes nós tratamos como se isso fosse algo exclusivamente nosso. Nós tratamos essa parte aí como se essas coisas dependessem exclusivamente da gente. É como se a gente assumisse com as nossas atitudes que para orar precisamos de Deus.
E precisamos. Quer orar mais? Quer aprender a orar mais? Peça para Deus. Pode ser meio louco isso, mas é verdade. Eu oro para Deus para que Ele me conduza a orar mais. Até para orar a gente precisa dele. Você não só ora a Deus, você ora por causa dele e ora para Ele. Você talvez quer ler a Bíblia, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo me trazendo a revelação de coisas que não são só letras aqui, que talvez estão entre as linhas. Sei lá, para jejuar você precisa de Deus, para vir para a igreja às vezes você precisa de Deus te dar um puxão. Fala, acorda aí, cara, para de vacilar, vem para a igreja. E você sente o Espírito Santo te pegando pela orelha e falando, vai, vamos, ele quase te conduz como obrigatoriamente. A gente precisa de Deus para isso, só que para ganhar dinheiro, para trabalhar, para lidar com a vida do dia a dia, no dia a dia, com as nossas atitudes, a gente procura resolver sozinho. Porque você é inteligente, porque você tem um diploma, porque você tem dinheiro, porque você sabe das coisas, porque você tem contatos, porque você é amigo do chefe, porque você é o gerente da empresa, porque você é o dono. E você fala, todo o resto que envolve as coisas aqui, físicas, eu dou conta. A gente só lembra de Deus quando as coisas ficam ruins. Quando o trabalho não está dando certo, quando os boletos chegam, quando as dívidas aumentam, quando aquela cartinha, terrível cartinha, ou aquele e-mail do Serasa chega, aí você fala, peraí, preciso ir para a igreja, preciso fazer uma campanha. Aí a pessoa quer trazer até a carteira de trabalho para ungir a carteira de trabalho, vamos fazer um tipo de mandinga gospel, para a gente fazer com que agora as coisas voltem a acontecer. E quando as coisas voltam a ficar normais, conta-se a história de um sapateiro recém-convertido que há séculos atrás procurou o reformador, o grande reformador protestante Martinho Lutero, e perguntou para Lutero, Lutero, grande Lutero, o que eu faço para eu servir Deus mais e melhor? O que eu posso fazer, Lutero? Me diz aí, fala para mim. Talvez aquele homem esperava ouvir de Lutero uma resposta muito espiritual, como a gente normalmente pensa. Talvez ele pensasse que Lutero dissesse, se você quer servir Deus melhor, ore mais. E está certo, estaria certo. Talvez ele esperava que Lutero falasse, você vai ter que jejuar muito mais do que você está jejuando, vai ter que ler muito mais a Bíblia, vai ter que se envolver na igreja, vai ter que virar voluntário, vai ter que vir lavar o banheiro. Aí sim, você quer servir melhor a Deus? E de verdade tudo isso, ok, também faz parte de servir a Deus melhor. Só que Lutero, ele se vira para aquele homem, diz a história, ele diz, você é sapateiro, você quer servir a Deus melhor, então faça o seguinte, faça um bom sapato e venda ele por um preço justo. Peraí, e o orar? Bom, o orar, querendo ou não, irmãos, é obrigação de todo cristão. A gente fica cego, surdo, insensível, esperando que Deus ele toque na vida do pastor, do profeta, da pastora, seja lá de quem for, para nos lembrar de uma coisa que é a nossa obrigação. Você quer que o pastor venha falar para você orar, mas você tem que orar, já não é da nossa, do comum, da característica do crente. À primeira vista, a resposta do Lutero, eu sei que parece um pouco sem sentido. Você quer servir mais a Deus? Faça um bom sapato e venda ele por um preço justo. Não parece muito ter sentido com aquilo que foi perguntado. Mas o que ele estava dizendo é que servir a Deus não é algo que acontece apenas quando nós oramos. Servir a Deus não é algo que acontece apenas quando nós participamos do culto, sim, mas não somente. Servir a Deus também envolve a maneira como nós trabalhamos. Servir a Deus também envolve a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós lidamos com o dinheiro e a maneira como nós vivemos a nossa vida comum. Há alguns domingos atrás, como eu já disse, nós iniciamos o capítulo 6 de Mateus. Estamos na metade do Sermão do Monte, o tão famoso e importante sermão de Jesus. E até o versículo 18, como nós já vimos, nós já ouvimos, se você não teve oportunidade,
Essas duas mensagens já estão no nosso canal do YouTube, é só você procurar youtube.com/Igreja Vivendo em Amor. Só que até o versículo 18, Jesus falou de coisas que normalmente nós associamos apenas à espiritualidade. Jesus falou sobre a misericórdia aos necessitados, Jesus falou sobre a oração, Jesus falou sobre o jejum. Nós aprendemos nos últimos domingos que todas essas coisas são meios pelos quais nós nos relacionamos com Deus. Até porque o próprio Jesus nos alerta: tome cuidado para que você não faça isso diante dos homens, para querer chamar a atenção dos homens para si, porque se você fizer isso, você já recebeu sua recompensa. São coisas que nós fazemos para Deus, fazemos em secreto. Jesus nos ensinou essas coisas da maneira correta, para que o Pai que nos vê em secreto e que está em secreto, Ele nos recompense. Porém, Jesus, Ele não divide a vida do cristão, a vida daquele que faz parte do reino, entre coisas de Deus e coisas do mundo. Se você pensa que é assim, não, Jesus não faz isso. Não há uma divisão entre aquilo que é secular para Jesus e aquilo que é do mundo. Alex, você está me dizendo então que aquele funk proibidão não tem nada a ver? Calma, você está misturando as coisas, espera. Você vai ter que ficar até o final para você ouvir tudo. Mas Jesus, Ele não faz a divisão nas nossas vidas, como se o trabalho, como se o dinheiro, como se cuidar da família fosse algo mundano e você não precisasse de Deus, e orar, jejuar é algo espiritual e você precisa de Deus. Jesus não faz essa divisão. Por isso que no capítulo 6, logo após Jesus corrigir a maneira como nós vivemos no secreto com Deus, corrigir a maneira como nós nos relacionamos com Deus, Jesus passa agora no versículo 19 em diante a corrigir a maneira como nós nos portamos diante dos homens. Jesus já falou que nós não devemos fazer tais coisas com oração, a misericórdia, a generosidade e o jejum diante dos homens. Só que algo deve fluir daqui. O secreto deve fluir para fora. Aquilo que acontece no nosso secreto, de alguma forma influencia. A gente ouviu isso no domingo passado. A nossa oração precisa ser a oração que não só muda as circunstâncias, mas muda a gente. Então Jesus passa a nos mostrar a maneira como nós devemos viver diante dos homens. Em outras palavras, Jesus passa a mostrar como aqueles que vivem na presença de Deus, escondidos na presença de Deus, como eles devem testemunhar publicamente essa vida com Deus. E você precisa disso. Existem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Sim ou não? Então, se você é um discípulo de Jesus, é obrigatório você ter uma vida em secreto com o Pai e ao mesmo tempo testemunhar publicamente essa vida que você vive em secreto. Lembre-se, não é você colocar o celular no canto do seu quarto, colocar para gravar e correr para o outro lado e começar a orar. Não é isso que a gente está falando. A gente já explicou. E é justamente nesse ponto do nosso texto que Jesus ele toca em um assunto que normalmente nós colocamos nessa prateleira, nessa parte da nossa vida que nós chamamos de vida física, de vida secular. Afinal, como a gente já disse, misericórdia, oração e jejum, a gente sempre pensa espiritual. E aí agora Jesus ele fala sobre riquezas. Jesus agora fala sobre dinheiro. Ai, Alex, vem para a igreja para ouvir o pastor falar de dinheiro. Calma, que talvez não é do jeito que você sempre ouviu. Porque Jesus ele fala sobre dinheiro. Sim, você vai negar que está escrito. Só que Jesus fala de uma maneira que é muito mais saudável do que a gente ouve muitos altares por aí. Jesus fala sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre aquilo que nós possuímos. E talvez não existe outro assunto mais presente na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, porque todo mundo tem que trabalhar, amém? Esse foi o amém mais murcho que eu já ouvi. Você veio para a igreja no domingo, ouvi isso, tem que trabalhar. Levanta a mão, irmão, tem algo para profetizar na sua vida. Amanhã é sábado, amanhã não, amanhã é segunda. Eu tô querendo voltar no tempo, irmão, você está aqui, né? Mas amanhã é segunda, você vai acordar cedo, vai trabalhar. Alex, estou desempregado, então você vai arrumar um emprego, vai trabalhar em nome de Jesus. Recebe aí.
Essa aí o pessoal faz que nem o Matrix, né? Opa, isso aí eu não pego não. E de novo, eu faço isso, agora o pessoal da mídia fica ali, eu olho essas coisas e falo, por que eu fiz? Mas tá bom. Mas todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós compramos coisas. Sei lá, o que você compra? Todos nós trabalhamos ali porque precisa do dinheiro, né? Eu sempre falo, não dá para você ir no açougue e dar uma rajada de glória. Não dá para você ir no açougue e falar assim, mas sua Bíblia em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não vai pagar, não vai dar certo. Todos nós compramos coisas, todos nós pagamos contas, todos nós precisamos lidar em algum nível com dinheiro, alguns com muito, amém? E alguns com pouco. Você fala, misericórdia. Mas todos nós lidamos com dinheiro em algum nível. E por ser algo tão presente na vida do ser humano, Jesus ele sabe do potencial que o dinheiro, Jesus sabe do potencial que as riquezas. Alex, você fala de riqueza, mas eu ganho um salário mínimo. Aqui riqueza é aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco. Jesus sabe do potencial que o dinheiro ele tem de capturar o nosso coração. Por ser algo que sempre faz parte do nosso dia a dia, Jesus entende, compreende, sabe como o dinheiro, como as riquezas podem dominar os nossos desejos, como as riquezas podem dominar as nossas ações. No entanto, é bom e é minha obrigação como pastor, antes de entendermos aquilo que Jesus está dizendo, você precisa entender o que Jesus não está dizendo. Alex, você vai querer confundir minha cabeça? Não. Eu quero explicar justamente para que você não viva mais confuso. Em primeiro lugar, aqui Jesus não está condenando as riquezas em si. Porque no meio evangélico às vezes a gente tem esses dois extremos. Ou você vem para a igreja para você ser rico, e aí se prega o tal famigerado evangelho, né? A teologia da prosperidade. Ou o pastor fala assim, não, todo mundo tem que ser pobre, e você vai dar tudo que você tem. Jesus ele não está condenando a riqueza em si, porque ao longo das escrituras nós encontramos homens e mulheres que possuíram muitos bens, e nem por isso eles eram inimigos de Deus. Talvez eles tiveram coisas que Deus pontuasse, e Deus assim rejeitasse, e Deus assim mandou o anjo para consertar, mas não era uma questão do que eles tinham. Basta a gente lembrar de Abraão, basta nós lembrarmos de Jó, lembremos de Davi, Salomão, vamos deixar ele um pouquinho de lado ali. Lembremos dessa galera toda. O problema não é simplesmente possuir os bens. Jesus ele não está pregando contra isso. Amém? Em segundo lugar, Jesus ele não está condenando o trabalho. Ah, quem dera. Mas não, Jesus não está condenando o trabalho, porque a Bíblia ela nunca apresenta o trabalho como algo ruim. Antes da queda havia o trabalho. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente está tanto na igreja, a gente ouve tantas vezes baboseira, que a gente pensa, a gente já ouviu, talvez você já ouviu isso. Então quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, aí Deus mandou o trabalho, agora eles vão ter que trabalhar. Então o trabalho é a condenação, o trabalho é algo ruim. Não, o trabalho existe antes mesmo da queda. E é algo bom, porque o próprio Deus trabalha. Não só trabalha, como também descansa. As duas coisas Deus utiliza como Ele mesmo sendo exemplo disso. Então Jesus ele não está condenando o trabalho faz parte da própria criação de Deus. Em terceiro lugar, Jesus não está condenando o planejamento, não está condenando a boa administração. As Escrituras nos ensinam a agirmos com sabedoria, a agirmos com responsabilidade. Eu já falei isso e falo novamente, não adianta você vir à igreja, tem o seu cartão de crédito de 10 mil reais e você recebe um salário mínimo, você toma o seu cartão de 10 mil reais e vem falar que a culpa é do diabo. O diabo vai falar, não tem nada a ver com isso. Foi você que gastou. Basta a nós sermos responsáveis, sermos sábios com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. O planejamento, a previdência, o investimento são coisas boas, coisas que nós devemos fazer. Não existe virtude alguma, não é louvável. Deus não bate palmas para a pessoa que vive de maneira irresponsável. Não é algo bom, pelo contrário, Deus nos ensina a sermos diligentes, a sermos inteligentes com aquilo que Ele nos dá. Então, se Jesus ele não está condenando as riquezas,
nem o trabalho, nem o planejamento. Qual é o problema? A grande questão de Jesus nesse texto aqui não é o possuir riquezas. A grande questão é quando as riquezas passam a possuir o nosso coração. Não é você ter dinheiro, é quando o dinheiro tem você. Não é quando você tem bens, é quando esses bens eles possuem a sua vida. O problema, guarde isso, não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. O problema é quando o dinheiro ele se transforma na sua vida em fonte de satisfação. Tem aquela pessoa que ela só é satisfeita quando tem. E é um poço sem fundo. A pessoa só está alegre, só consegue sorrir se tem dinheiro. Se não tem, tem saúde, tem uma família. Às vezes as coisas apertam. Todo mundo vive nesse mundo aqui. Mas a pessoa não consegue ser feliz, porque se eu não tiver, e o pior ainda é a inveja, porque eu não preciso ter só o dinheiro, eu queria ter o dinheiro que aquele fulano tem. Aí as coisas pioram mais ainda, pioram muito mais, para falar a verdade. O problema não é ter dinheiro, o problema é quando ele nos tem. O problema é quando aquilo que deveria ser um recurso, aquilo que deveria ser uma ferramenta das nossas mãos, se transforma em senhor das nossas vidas. O dinheiro que deveria ser um instrumento, o dinheiro que deveria ser um potencializador daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, se torna senhor das nossas vidas. Agora, é verdade que ninguém acorda falando assim: hoje eu vou negar a Deus, eu vou fazer do dinheiro o Senhor da minha vida. Hoje eu vou me ajoelhar diante do caixa eletrônico e falar: louvado seja banco 24 horas. Ninguém pensa isso. Para falar a verdade, essas coisas elas acontecem de forma sutil, aos poucos, sem que a gente perceba. Você não nota, mas o dinheiro ele vai corroendo a sua alma a ponto de tomar um lugar que deveria e pertence apenas a Deus. É por isso que Jesus ele não nos entrega uma lista. É por isso que Jesus ele não coloca um valor aqui. Olha, se você é discípulo de Jesus, você só pode ter por mês 10 mil reais. Se passar dos 10 mil, então Jesus não coloca um valor. Jesus ele não nos dá uma lista. Em vez disso, Jesus nos dá um caminho para eu e você analisarmos e termos um diagnóstico do nosso próprio coração. Amém? Você que às vezes vai para o site GPT, para o Gemini, falando: surgiu uma espinha no meio da minha testa, o que é? Né? Você que às vezes vai se autodiagnosticar: estou com uma dor de garganta e uma dor no pulso, não tem nada a ver uma coisa ligada com a outra. E aí o Google fala: vai morrer. Não, calma, tá? Fica tranquilo, não é isso. Jesus ele nos dá um caminho, um passo a passo para a gente olhar para o nosso coração e fazer um diagnóstico. Se eu e você temos no nosso coração como Senhor Deus ou as riquezas. O nosso texto é dividido em 3 partes muito claras e de cada uma delas surge uma pergunta. E essas perguntas são perguntas que hoje você vai precisar fazer para si mesmo. Amém? Então, se você tiver com papel e caneta, com bloco de anotação, aproveite para você anotar para não esquecer. A primeira pergunta que surge do nosso texto vem da primeira parte, que é do versículo 19 ao versículo 21. E a primeira pergunta é: aonde você tem colocado o seu tesouro? Ou talvez, onde você tem investido o seu tesouro? Na primeira parte desse texto, Jesus ele faz um contraste entre 2 tipos de tesouros: um tesouro terreno e um tesouro celestial. Aí, Alex, tá vendo? Jesus fez a divisão entre coisas do mundo e coisas de Deus. Calma lá. Jesus ele faz esse contraste entre esses 2 tesouros, porque ele vai falar que o tesouro terreno é vulnerável. O tesouro terreno, a traça destrói, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Ou seja, aquilo que parece tão real e sólido pode sumir de um dia para o outro. Você participou disso, você estava vivo nesse tempo. Quantos se lembram do momento da pandemia? Já faz alguns anos, mas ainda hoje a gente colhe algumas coisas. Mas se você for lembrar, muita gente quebrou, muita gente perdeu tudo.
Não só questão de saúde, de vida, mas muita gente teve empresas que fecharam, negócios que faliram, o dinheiro que perde o valor. Ou seja, essas coisas aqui, que muitas das vezes nós corremos atrás e vivemos por elas, se perdem. Jesus, ele aponta para a vulnerabilidade delas. Nas palavras de Jesus, não existe nada nessa vida que seja capaz de nos oferecer segurança definitiva. Alex, mas eu vou fazer um seguro de vida. Faça. Alex, mas eu vou investir. Alex, eu vou colocar meu dinheiro ali. Faça. Mas isso não oferece uma segurança definitiva. O banco fecha, fale, roubam, o dinheiro perde. Não existe patrimônio que possa não ser perdido. Não existe, nas palavras de Jesus, um bem material que seja eterno, que quando você morrer, você vai levar ele para a glória. Não tem como. No entanto, Jesus ele começa falando de tesouros, mas ele termina falando sobre coração, porque ainda nas palavras do mestre, a questão não é e não está naquilo que nós temos, mas a questão está naquilo que nós consideramos indispensável. Não é uma questão do que você tem, porque às vezes você pode ter muito e o seu dinheiro não está aqui, e o seu coração não está aqui no tesouro, não está no dinheiro, não está nas riquezas. Como às vezes você pode ter pouco, Alex, minha conta está no negativo e eu estou cobrando R$50 que a minha vizinha pegou emprestado, e o seu coração está aí nisso. Nas palavras de Jesus, não é uma questão do que nós temos, mas aquilo que nós consideramos indispensáveis, aquilo que nós valorizamos acima de todas as coisas. E aquilo que nós valorizamos acima de todas as coisas é aquilo que molda o nosso coração. O nosso tesouro sempre arrasta o nosso coração para perto dele. O tesouro, aquilo que você considera indispensável, sempre vai arrastar o seu coração para isso. Você pode aplicar, talvez, fazer um parênteses aqui, você pode aplicar tanto para o dinheiro, você pode aplicar tanto para os recursos, para a sua família. Onde está o seu tesouro, ali o seu coração é arrastado para aquele lugar. O seu tesouro, aquilo que você considera mais indispensável, é o seu trabalho, o seu coração está ali. O seu tesouro, aquilo que você considera mais indispensável, é a sua família. Alex, é importante e é, mas é ali que o seu coração está. Só que são coisas passageiras, são coisas vulneráveis. Diante disso, faça uma pergunta para si. Amém? É para você refletir justamente. O que mais tem ocupado os seus pensamentos ultimamente? O que mais tem estado aí no seu coração, na sua mente, que quando você deita a cabeça no travesseiro, isso ainda fica matutando? Acho que isso aí é antigo, né? Os irmãos já voltei lá atrás. Mas aquilo que fica na sua cabeça e você fica pensando, o que tem consumido a sua energia? O que hoje te assusta se você perder? Alex, se eu perder tal coisa, se eu perder a porta de emprego que eu tenho, se eu perder a oportunidade de onde eu estou, se eu perder o dinheiro que está guardado na conta, se eu perder o carro, se eu perder a casa, isso me assusta. Lembre-se, a gente não está falando para você viver uma vida irresponsável, sem diligência. Mas o que tem dentro de você que tem te roubado de Deus, que tem te sequestrado de Deus? Responder e pensar essas perguntas revela muito mais sobre a nossa vida espiritual do que você possa imaginar. Porque é simples demais você vir à igreja, você cantar, como espero o dia em que verei o meu amado, você cantar, eu encontrei o meu tesouro, e você falar, Jesus é o meu tesouro, enquanto as nossas agendas, enquanto as nossas prioridades, enquanto as nossas decisões diárias dizem outra coisa. Falamos algo com os nossos lábios para Deus: o Senhor é indispensável, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu quero, mas com as nossas atitudes demonstramos outra coisa. Talvez você nunca tenha colocado a sua confiança abertamente no dinheiro. Talvez você nunca falou para alguém assim: olha, sabe em quem eu confio? Sabe em quem eu creio? No dinheiro que está lá no Itaú, no dinheiro que está lá. Você nunca falou isso. Você sempre falou que confia em Deus.
mas o seu coração silenciosamente se ancorou a isso, se prendeu a isso. Muitas vezes nós dizemos que Deus é importante para nós, mas muitas outras coisas ocupam o nosso pensar, muitas outras coisas ocupam o nosso dia a dia, a nossa mente. Os nossos planos, da maioria das vezes, não tem Deus neles. Aquelas resoluções de final de ano, de começo de um ano novo, a gente pensa em ter um carro, uma casa, em crescer, em prosperar, arrumar um novo emprego, em, sei lá, mudar de casa. Não, eu estou morando de aluguel, vou comprar uma, finalmente eu vou dar a entrada. A gente pensa nessas coisas. E Deus? E aonde está Deus? Infelizmente, aquilo que dizemos valorizar e aquilo que nós realmente valorizamos nem sempre são a mesma coisa. Infelizmente, o que você fala que ama e deseja nem sempre é a mesma coisa que verdadeiramente você ama e deseja. Às vezes é da boca para fora, e Deus sabe disso. Diga assim: Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. A segunda pergunta que surge do nosso texto é: como você enxerga a sua vida? Talvez quando você lê esse texto de maneira rápida, parece Provérbios. Alguém já leu Provérbios aqui em casa? 5 pessoas. Já leu Provérbios em casa, meu irmão? Pelo amor de Deus, tem que ler mais a Bíblia. Às vezes você vai ler Provérbios e você vê que termina um versículo, começa outro, e às vezes é um assunto diferente. A ideia do texto é exatamente essa, em Provérbios. E aí a gente vai para Mateus capítulo 6, e a gente lê rápido e a gente pensa: que é isso? Parece que Jesus mudou de assunto, porque ele estava falando sobre riqueza, sobre o coração nas riquezas, e do nada ele começa a falar sobre olhos. Versículo 22: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus. Parece que mudou o assunto. Parece que Jesus está falando de riqueza, de dinheiro, ou você vai servir a riqueza, onde está o seu coração, enfim. E agora ele fala de olho. Peraí, Jesus mudou de assunto? Para falar a verdade, não. Jesus continua falando ainda a mesma coisa, porque aquilo que nós valorizamos não afeta apenas o nosso coração, não afeta apenas os nossos desejos, afeta também a maneira como nós enxergamos a vida. Na cultura judaica daquela época, falar de olho bom e falar de olho mal olhado, Alex, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com hoje em dia. Naquela época, olho bom e olho mal era uma forma de se referir à generosidade e à mesquinharia, e alguém avarento. Então, se alguém tinha olho bom, para o judeu daquela época, era alguém que era generoso, alguém que era simples, alguém que tinha um coração aberto. Agora, quando se falava de olho mau, era o contrário, era alguém que era invejoso, alguém que era calculista, alguém que era mesquinho. Ou seja, Jesus não trocou de assunto, ele trocou de imagem. Ele estava falando de coração e de tesouro. Agora ele está falando de olhos, a maneira como a gente enxerga a vida. E a gente está falando ainda sobre finanças, sobre dinheiro, sobre riquezas. Muitas pessoas cujas riquezas já tomaram o coração passam a enxergar a vida de uma outra forma. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Por exemplo, a pessoa que, porque ela está tão fixada em ganhar, em ter, em ser rico, em conquistar, e às vezes: Alex, eu não estou nem pensando numa quantia muito grande. Alex, se eu tivesse mais R$1.000 do que eu tenho, mais R$5.000, eu não estou nem pensando em 1 milhão. Alex, eu estou pensando pequeno. Mas às vezes a pessoa, quando já tem o seu coração roubado pelo dinheiro, uma amizade deixa de ser amizade. Já viu gente assim? Porque a pessoa começa a enxergar as pessoas como meios de conquistar algo. É o que a gente chama hoje de networking. A pessoa pensa assim: se eu fizer amizade com fulano, e se eu me achegar a ele, o que eu ganho com isso? Você não tem mais aquele sentimento de parceria, de estar junto. A gente conversava ontem, eu e o Breno aqui no jantar de casais. É duro, é difícil, às vezes a gente não tem na caminhada cristã gente que a gente pode falar: esse é amigo, esse é uma pessoa que eu posso contar. Às vezes a gente conta nos dedos de uma mão, e se a gente cortar alguns ainda é bastante, porque é difícil você encontrar alguém assim.
E na maioria das vezes as pessoas aí fora, amém, vamos orar para que não seja aqui dentro, mas as pessoas daí fora se relacionam desse jeito. Quem é que eu vou ser amigo? Quem é que eu vou fazer amizade? E o que é que essa pessoa pode me dar em troca? Então a gente passa a olhar a vida assim. Um relacionamento deixa de ser um relacionamento. O relacionamento chega a ser agora uma transação comercial. Novamente, o que essa pessoa vai me dar se eu andar com ela, se eu ouvir ela, se eu falar com ela? Até mesmo a igreja passa a ser tratada assim. Se eu for na sua igreja, o que eu vou ganhar? Se eu participar dos cultos, o que eu vou ter? O que eu vou ganhar? Às vezes tem gente que chega na igreja exatamente desse jeito. Ó, pastor, não sei se você viu lá, mas eu ofertei, hein? O que oferta? Ele já tem um direito a ficar na parede aqui, ó, junto com a pastora Nilce e o pastor João. Aquele que de cima já pode ficar ali na sala do DJ, do Rafa ali, da Jéssica. Às vezes a pessoa pensa nisso, porque o coração tá tão preso e ali ancorado nas riquezas que até a igreja. Se eu for para essa igreja, eu ganho o quê? Se eu servir esse Deus aí que você está falando, o que ele vai fazer em troca por mim? A gente vive assim, a gente começa a enxergar tudo assim. A pessoa passa a enxergar tudo pela lógica do lucro. Eu só me relaciono com alguém se essa pessoa puder me dar algo. Se essa pessoa, ela só vem aqui para sugar, para tirar, a gente manda ele embora. Não é assim? É que esses dias eu estava navegando na internet e ouvi um coach falando, né? Não, é porque a águia anda com águia. Você tem que andar com 20 grandes. Você quer ser grande, anda com 20 grandes. E ainda bem que aquele que é maior que todos se fez homem, se fez escravo. E andou com gente pequena. Pedro, Tiago e João não tinha nada para dar para Jesus. Eles também não eram nada. E foi exatamente o fato de Jesus ser alguém disposto a ser generoso, a ensinar, a cuidar, que mudou as coisas. O dinheiro, ele acaba tomando a vida de muitas pessoas de tal maneira que essas pessoas já não conseguem analisar as coisas de outra forma. Novamente, se faça essa pergunta hoje: como você enxerga as pessoas que estão ao seu redor? Tudo é moeda de troca? Eu vou mandar uma mensagem para o fulano, porque se eu mandar mensagem, aí ele vai gostar de mim, ele vai mandar mensagem para o outro. Como você enxerga valor nas pessoas? Como? E se você também consegue ser generoso com alguém sem esperar nada em troca? Você consegue ajudar alguém sem esperar que essa pessoa sequer fale um obrigado? Você está disposto? Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus fez tudo, a gente não tem a audácia de dobrar o joelho e falar: Senhor, obrigado. Pelo contrário, a gente dobra o joelho e pede mais. Deus fez muito, a gente dobra o joelho e não fala nenhum obrigado. Fala: Senhor, eu quero mais. Bênção transbordante, unção dobrada. E a gente ora por isso, a gente quer isso. Você consegue celebrar quando Deus, ele abençoa outras pessoas? Porque às vezes só a gente. Você consegue se alegrar quando alguém fala: Senhor, eu consegui um emprego? Fala: uau, é isso aí, cara. O Júlio é assim, o Júlio me liga, sempre quando acontece alguma coisa, o Júlio me liga. Um dia ele ligou e falou: Alex, estamos grávidos. Ele e a Duda. Ele desligou, daqui a pouco ele liga: Alex, empatamos, 2-2. Eu falei: fique com os 2. Se você quiser fazer 3, 4, eu vou ficar com 2 só. Amém. Esses dias ele me ligou e falou: Alex, comprei um computador. E a gente fica feliz. Você consegue se alegrar quando alguém é abençoado, quando Deus, ele abençoa outra pessoa, ou você fica naquele negócio: não sou eu. A gente é perdoa-se por natureza, irmãos. Porque o nosso coração está onde? No dinheiro, nas coisas, nos bens. De verdade, quem nunca conheceu alguém que depois de ganhar pouco, não precisa nem ganhar muito não, não estou falando de mudar de vida não, mora ainda na mesma casa sem reboco na parede, mas ganhou um pouco mais de dinheiro, aí essa pessoa começou a agir diferente? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Você conhece alguém assim? Não ganhou muita coisa não mudou de vida não está morando em Alphaville, não está viajando para Miami, mas ganhou pouca coisa.
Mudou de cargo na empresa, a pessoa muda. Aquela pessoa começa a desconfiar de todo mundo. Comprou um carro, mudou de casa. Fala assim, não, ninguém pode saber onde eu estou. Ninguém pode ver o carro que eu estou. A pessoa compra o carro, deixa o carro guardado ali, ó, coloca a manta dentro e vai trabalhar de ônibus, de metrô, porque se verem na vizinhança que você trocou de carro, você precisa deixar guardado. A pessoa começa a achar que todo mundo é interesseiro. Já viu gente assim? Mudou quase nada de vida, todo mundo é interesseiro, todo mundo está ao meu redor só porque quer o que eu tenho. Quem nunca conheceu gente que mede as pessoas pela roupa que veste, pelo jeito que fala? O fulano tem um carro bom, hein? Ciclano, você viu onde que Ciclano mora? Não, lugar da hora. E aí, com essa daí eu quero andar, com essa aí eu quero me relacionar. Aos poucos, sem perceber, irmãos, o dinheiro ele muda a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as pessoas, e é exatamente esse o alerta de Jesus. E aí a gente chega na terceira pergunta, que é o final aqui do nosso texto. E a terceira pergunta que surge do versículo 24 é: a quem você serve? Quem você está servindo? Jesus, note, ele não diz que será difícil servir dois senhores. Você leu isso? Vamos ler de novo o texto? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus não disse que será complicado. Vai ser meio difícil, hein? Toma cuidado aí que talvez vai ser meio barro você tentar servir dois senhores. Não, Jesus afirma categoricamente que é impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. A linguagem desse texto é uma linguagem de submissão, de se colocar exatamente ali, ó, debaixo do governo, debaixo do domínio desse Senhor. E nesse caso, Jesus não diz que os rivais aqui que estão competindo pelo seu coração é Deus e o diabo. Não. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o diabo. Não. Aqui Jesus, ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, ele é um concorrente perigoso nessa disputa pelo nosso coração, porque ele promete exatamente aquilo que Deus nos promete. O dinheiro, ele promete segurança. O dinheiro promete estabilidade. O dinheiro, ele promete um futuro, e um futuro melhor. E isso, eu preciso tocar nesse assunto. É exatamente o que explica hoje, por exemplo, o crescimento das casas de apostas, principalmente online, as famosas bets, porque elas apenas prometem aquilo que na maioria das vezes as pessoas procuram: o dinheiro fácil, o dinheiro prático, rápido. Ninguém aposta, e eu não sei se você faz isso, irmão, se está fazendo, está na hora de você abandonar, mas ninguém vai lá apostar pensando no seguinte: olha, eu vou perder todo o meu dinheiro hoje. Pelo contrário, a pessoa vai lá porque ela acredita que ela vai ser o próximo a ganhar um dinheiro que vai facilitar a sua vida, que vai trazer um pouco mais de segurança, que vai trazer um pouco mais de estabilidade financeira. Ao invés de trabalhar, que é uma ordenança de Deus, a gente procura o jeito fácil, o atalho. Alguém já disse isso, que o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro é um bom servo, ele trabalha muito bem na vida daquele que sabe governar, na vida daquele que tem responsabilidade, mas quando ele se torna senhor da vida de uma pessoa, ele é um péssimo senhor. Porque quando o dinheiro se torna senhor, ele passa a exigir o nosso tempo, o dinheiro passa a exigir a nossa paz, o dinheiro exige os nossos relacionamentos, e o dinheiro exige a nossa devoção. Que coisa, né? Devoção é uma palavra que nós usamos normalmente para falar do espiritual, do transcendente.
de Deus, das coisas de Deus. Mas sim, o dinheiro exige a devoção. Quantas pessoas, você deve conhecer alguém, e eu oro para que você não seja essa pessoa, mas quantas pessoas hoje sacrificam a família, sacrificam os amigos, tem gente que sacrifica a saúde, para não dizer daqueles que sacrificam o relacionamento com o próprio Deus, porque acreditam que eles vão conseguir mais dinheiro, porque acreditam que se conseguirem mais dinheiro, agora eles serão mais seguros, serão mais estáveis, terão um futuro melhor por causa do dinheiro, e o coração está aí. Acredito que você conhece alguém assim. Sabe, não há nada de errado, preste atenção. Não há nada de errado em trabalhar, não há nada de errado em você crescer profissionalmente, não há nada de errado você trabalhar e buscar melhores condições, você ter um carro bom, uma casa. Faça isso, irmão, corra atrás do prejuízo. A questão é, em que momento isso que era responsabilidade passou a se tornar razão da sua vida? Trabalhar, procurar crescer, fazer com que os seus, a sua família tenham oportunidades que talvez você não teve no passado. Vencer em coisas que talvez você teve dificuldades no passado, não pode ser a razão da sua vida. Se eu não conseguir, se eu não vencer, eu fracassei, eu sou um fracasso. Nós somos medidos pelo mundo assim, só que Deus, Ele não nos mede desse jeito. O mundo nos analisa e nos enxerga dessa forma. O que você conquistou, o que você teve. Só que quando você vem para a igreja e você ouve o Evangelho, você entende que não é você, que não são os seus méritos, não é aquilo que você faz. Sempre foi, sempre é e sempre será aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fará. Você percebe como o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é contracultural, ele vai na contramão do mundo. Ser crente é você pegar o seu carro, dar um cavalinho de pau e começar a andar na contramão de todos. O problema é que a gente, como crente, se perde. A gente foi alcançado pelo Evangelho, mas daqui a pouco passa do nosso lado aquela condição financeira que você sempre quis, os seus olhos vão para aquilo. E ao invés de você ir na contramão do mundo, você passa a agir como o mundo age. Não há nada de errado em você projetar, planejar o futuro, administrar bem as suas coisas, batalhar pela sua casa, pela sua família, por você. Se não é pelos outros, se ninguém acreditar, então por você. O problema é quando essas coisas que são responsabilidades se tornam razão da nossa vida. Existe uma enorme diferença, guarde isso, entre trabalhar para viver e viver para trabalhar. É claro que às vezes você vai ter que suar muito mais. Num país e numa sociedade injusta como nós vivemos, é a realidade. Às vezes você vai ter que, Alex, eu vou ter que fazer além. Estava conversando com um amigo que é isso, ele de manhã ele está trabalhando, depois quando sobra um tempinho ele ainda faz umas corridas de Uber. Às vezes você vai ter que fazer, mas você tem que tomar cuidado para que isso não venha sugar a sua vida a ponto de você viver só para isso. Existe uma diferença enorme entre possuir dinheiro, entre ter dinheiro e o dinheiro ter o seu coração. E você viver só para isso, respirar só para isso, ter segurança só nisso, ter satisfação só nisso. Perceba que em tudo isso o problema nunca esteve e não está no dinheiro. A gente fala assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz a Timóteo, não! Paulo diz, porque o amor ao dinheiro, porque o coração que se satisfaz e que deseja o dinheiro, é isso, é aí que está a raiz de todos os males. O problema está na promessa que o dinheiro faz de algo que ele nunca vai conseguir nos entregar. Não, irmãos. O dinheiro promete coisas que ele nunca vai conseguir nos entregar. O dinheiro promete essa segurança absoluta. Se você ter aquela quantia, aquela lá, então você vai ser seguro. Não, porque quando você tiver, você vai falar assim, eu preciso de mais.
E aí quando você tiver mais, você vai falar, eu preciso de mais e mais. E aí quando você tiver, daqui a pouco você vai estar fazendo coisas erradas, se envolvendo em negócios errados, para você ter mais e mais e mais e mais, porque o seu coração está nisso. Porque essas coisas têm você. Porém, todo aquele que tem o coração no lugar errado e a sua vida no lugar errado, é uma pessoa que sempre vai correr atrás e nunca vai ser o suficiente, porque o dinheiro vai prometer satisfação, coisas que somente Deus pode cumprir de maneira plena. Sabe o que é lindo na palavra de Deus? Davi, conhece Davi? O rei Davi, conhece? Foi um homem que teve tudo. Ele conheceu o poder, Davi conheceu a fama, Davi ele conheceu as riquezas, Davi teve conquistas que muitos de nós sonhamos em ter. Só que Davi, mesmo depois de adquirir tudo isso, mesmo depois do seu nome ser temido, Davi é aquele que escreve o Salmo de número 16, verso de número 2, onde ele diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho bem algum além de Ti. Para mim e para você talvez, irmãos, que vivemos num Brasil desigual, muitos aqui da zona norte de São Paulo, da ZN, talvez é mais fácil a gente falar isso. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Verdade, eu não tenho um carro, não tenho a casa, não está nem no meu nome essas coisas. Para a gente talvez é um pouco mais fácil. Mas imagine alguém que tinha tudo. Tudo que muitos de nós lutamos para ter, Davi tinha. E ele olha para todas essas coisas e diz: Tu és o meu Senhor. Não o dinheiro, não as riquezas, não a fama, não as conquistas. Eu digo ao Senhor, Senhor com letra maiúscula, Tu és o meu Senhor, eu não tenho bem algum além de Ti. O coração humano, ele sempre será pequeno demais para Deus, porque Deus é grande, mas ele também sempre será grande demais para as coisas. Para Deus o seu coração sempre vai ser pequeno, sempre tem mais de Deus para você. Você fala assim, mas eu já estou cheio. Deus fala assim, não, mas você pode transbordar da minha presença. Você fala assim, mas eu já fui renovado, eu já fui transformado. Deus fala assim, ainda tem mais para a sua vida. Sempre tem mais. Só que para as coisas, o nosso coração sempre é grande demais. Nenhuma riqueza, nenhum dinheiro vai conseguir preencher aquilo para o qual nós somos criados. Nessa terra, eu não sei o que você tem procurado, eu não sei pelo que você tem vivido, eu não sei pelo que você tem respirado, mas nada do que você conquiste nessa terra vai preencher aquilo que somente Deus pode preencher no seu coração. O convite de Jesus nesse texto não é apenas para nós revermos a nossa relação com o dinheiro. É, também, mas não é apenas isso. Para você hoje parar e pensar, peraí, como que eu estou me relacionando com o dinheiro? Alex, você está falando sobre isso porque vocês estão querendo fazer um investimento na igreja, irmão. Graças a Deus, pregando versículo após versículo, eu não tenho nem problema. Você que veio no domingo passado sabe que eu só estou no versículo seguinte, e no próximo domingo a gente vai para Mateus capítulo de número 25, e aí tudo bem, por diante. Não é nem programado, é o que está aqui. É o que está aqui. O convite de Jesus para nós nesse texto não é somente para revermos a nossa relação com o dinheiro. O convite de Jesus é para nós olharmos com sinceridade para aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos hoje. O convite de Jesus é para que nós venhamos olhar com sinceridade para as nossas vidas e para aquilo que tem feito com que as nossas decisões sejam voltadas para isso. Jesus está nos convidando hoje para olharmos para dentro de nós, fazermos uma autorreflexão e vermos aonde está a nossa esperança, aonde está o nosso consolo, o nosso refrigério. O que muitas pessoas não entenderam é que Deus ele não deseja, e preste atenção nisso, Deus não deseja fazer parte apenas de um dia da sua semana. Deus, Ele não deseja fazer parte de mais uma partezinha da sua vida. Divide a sua vida em vários. Essa partezinha aqui pequenininha, sabe, do lado direito, está no coração meio escondido, é de Deus. Não.
Deus, Ele não deseja ser o Deus do domingo. Ele quer ser o Deus do domingo, o Deus da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, do sábado. Olha Deus. Deus não é o Deus do culto apenas. Deus não é o Deus da sala de oração apenas. Deus não é o Deus do nosso devocional apenas. Ou Ele é Senhor das nossas vidas por completo e plenamente, ou Ele não é nada. Ser discípulo de Jesus é saber responder não somente em quem você crê. Precisamos. E se você não sabe responder, se alguém te pergunta quem é que você crê, me explica esse Deus, você tem um grande problema. E eu também, como pastor, sinto que faço parte desse problema. Preciso então te ensinar mais, te ensinar melhor, se for o caso. Mas ser um discípulo de Jesus não é saber responder apenas em quem você crê, mas é também saber responder em quem eu confio quando tudo falha. Você sabe responder isso? Você consegue responder isso? Às vezes é fácil responder em quem eu creio. Eu leio um livro, eu assisto uma pregação, eu coloco no chat GPT e coloco lá: qual é a fé verdadeira? Como é que eu defino Jesus da maneira real? E está lá, você decora o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você decora essas coisas e você sabe em quem você crê, mas você consegue responder: aonde está a sua confiança? Em quem está a sua confiança quando as coisas falham? Quando as coisas dão errado? Onde a sua vida está alicerçada? Porque é exatamente na hora da perda, é na hora da incerteza, é na hora da falta que nós descobrimos, sem dúvida alguma, qual tesouro tem governado o nosso coração. É quando dá ruim. É quando a vaca vai pro brejo. É quando as coisas se perdem. É aí que você descobre aonde estava a segurança do seu coração, aonde estava a âncora da sua vida. Sabe, Jesus, Ele não está aqui para tirar aquilo que você tem. Infelizmente, muitas igrejas funcionam desse jeito. Você vem para a igreja para que a igreja sugue tudo que você tem. E aí daqui a pouco, quando você não tem mais nada, você não tem como colaborar, você é chutado. E aí, por conta disso, hoje se cresce muito os números de desigrejados. Pessoas que estão chateadas não com a igreja, embora falam isso. Mas eu sempre tento corrigir: olha, o problema não é a igreja, desculpa. O problema é o sistema. Pessoas que estão chateadas, magoadas com o sistema religioso, assim como era o sistema religioso nos dias de Jesus. E hoje nós vemos crescer isso. Só que Jesus, Ele não quer tirar aquilo que você tem. Jesus, Ele não está falando: olha, venda a sua empresa e a partir de amanhã você vai ser pastor na Viver em Amor. Ei, pastor João, ó, o senhor não vai fazer mais nada, pastor João. A partir de amanhã o senhor já instalou um chuveiro lá em cima, né? Mandou foto lá no grupo dos líderes, instalou um chuveiro. Vai morar agora aqui, tá bom, pastora Nilza? Já traz as roupas. Não, não! Jesus, Ele não quer tirar aquilo que você tem. Jesus, Ele está aqui. Ele veio hoje aqui, amém? Ele veio justamente para te oferecer aquilo que você sempre precisou e aquilo que você nunca encontrou em lugar nenhum. Aleluia! Mas Ele não quer tirar, pelo contrário, Ele quer dar aquilo que você precisa de verdade. Obrigado, Jesus. Aquilo que a sua alma anseia, aquilo que o seu coração deseja, aquilo que grita dentro de você e você fala: olha, eu já tentei com tudo. Você já se perdeu nas drogas, você já se perdeu no álcool, você já teve 15 casamentos, já se relacionou com muitas pessoas, já entrou em empresa, saiu de empresa, fez faculdade, saiu de faculdade, falou: eu não tenho, eu não consegui ainda, é vazio. Jesus, Ele tem exatamente para você isso que você tem procurado tanto, isso que você tem buscado tanto, é exatamente aquilo que Jesus tem para nos oferecer nessa noite. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.